Paz e bem, boa noite, irmãos e irmãs. Que alegria estarmos aqui novamente para mais um encontro, mais uma aula, aprofundando a nossa experiência com o Senhor através da Sua palavra. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus sobre nós nesta noite, pedindo que o Seu Espírito Santo nos ilumine, que Seu Espírito Santo venha sobre nós e assim nos conduza em toda a aula de hoje. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Feche seus olhos neste momento e cante mais uma vez. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. E nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo, prometido por vós, derramado sobre nós, nos ensine de ti. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos conduza durante toda esta noite, durante toda esta aula, durante todo este curso. Que o teu Espírito Santo nos esclareça da tua vontade, do teu amor, do teu querer em nossas vidas. Que esta aula, Senhor, que este momento de encontro contigo, de conhecimento de ti, possa nos marcar, possa nos levar adiante no nosso caminho como cristãos. Pelos rogos da bem-aventurada a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois é, irmãos, estamos nós mais uma vez aqui reunidos para darmos continuidade ao nosso curso. Você que está entrando aí no chat, você que está conversando, você que está mandando mensagem, você que está vendo o vídeo agora, você que já viu depois, enfim, este espaço, né, este curso que nós estamos oferecendo, dando, é um momento de partilha da palavra de Deus. E essa partilha da palavra de Deus, né, do conhecimento acerca da formação da palavra de Deus, de maneira especial o Novo Testamento, vem para nos ajudar no nosso conhecimento, ou seja, na nossa intimidade com o Senhor. É nesta tecla que eu tenho batido todas as vezes, né? Todas as aulas. Este é um momento não de adquirir conhecimentos, até porque você pode, né,
com certeza encontrar tantos outros vídeos, tantos outros livros, palestras que vão trazer também uma grande riqueza, né, de aprofundamento mais sistemático do conhecimento da palavra de Deus. Mas nós queremos aqui nesse espaço dar alguns passos, e esses passos que nós queremos dar é para estarmos mais próximos de Deus. O nosso objetivo em oferecer o curso não era em formar doutores, mas em fazer com que nós tenhamos amor pela palavra de Deus e a queiramos conhecer verdadeiramente. Tomar um pouco de água. Enquanto muitas pessoas estão entrando, estão começando agora a ver o curso. Bem, meus irmãos, nós tivemos uma trajetória, né? Essa trajetória passou por 3 aulas. Essa é a 4ª aula do nosso curso. A primeira aula foi aquela aula introdutória, né? A grande introdução, como é que seria o curso, a metodologia do curso, também a nossa prática, né, da Lécio Divina. Depois nós tivemos a 2ª aula, que foi a formação dos primeiros cristãos, como os primeiros cristãos se formaram, e aí nós vimos que isso é fundamental, é importante, porque antes da palavra de Deus escrita como nós a temos, existia um povo, existia um rebanho, né, que foi formado por Jesus, o primeiro núcleo de Jesus. Este primeiro núcleo de Jesus se expandiu conforme a vontade do próprio Jesus, né, conforme o direcionamento e a missão dada aos apóstolos pelo próprio Jesus. Esse núcleo se expande, né, sobretudo depois da ascensão do nosso Senhor Jesus e da vinda, sobretudo, do Espírito Santo, do dia de Pentecostes. Nós contemplamos isso quando lemos, né, o livro do Atos dos Apóstolos. Quem teve a oportunidade de ler, quem ainda, continue lendo, termine o livro e depois passe para o Evangelho. Então, este núcleo foi crescendo, e assim foi crescendo a história do povo de Deus, a história do povo do Novo Testamento, a história do povo de Cristo. E este povo de Cristo, este povo reunido, esses discípulos reunidos do Senhor, todos aqueles que abraçavam a fé, primeiro os judeus, né, depois os gentios, depois tantas outras nacionalidades, todos estes foram formando a igreja de Deus. Então, quando a gente fala de igreja primitiva, quando a gente fala de a igreja dos primeiros cristãos, é essa igreja que se formava, é esta igreja que estava em formação. E nesse processo de formação, viviam de maneira muito intensa a ordem de Jesus. Ide fazer discípulos meus todos os povos, né? Todos os homens. Então viviam os apóstolos, os primeiros discípulos, esta ordem de Jesus. E a partir desta ordem de Jesus que vem, né, que é, na verdade, o grande querigma, o grande anúncio. Então o núcleo central dessa mensagem divina, né, pré-cristã, cristã, né, no princípio do cristianismo, parte deste anúncio de Cristo Jesus, que veio a nós, Cristo Jesus, que padeceu, que morreu, que ressuscitou, subiu aos céus e nos enviou o seu Espírito Santo. Então, em torno desta graça, né, em torno desta verdade anunciada, os apóstolos, os primeiros cristãos, os discípulos, propagavam este anúncio. Então, isto era a base, e a base do próprio Evangelho. Este era o Evangelho que eles anunciavam. E aí, depois da 2ª aula, a gente entrou na 3ª aula, que já foi a formação dos Evangelhos. Nisso a gente viu que existia 2 momentos, né, assim, importantes na cultura bíblica, de forma geral, né, para se estudar a palavra de Deus, se conhecer um pouco mais a fundo
a gente vai ver que sempre existe uma tradição oral e depois uma tradição escrita, né? Ou seja, melhor dizendo, existe um momento, uma fase oral, onde aquela mensagem, aquele anúncio, ele era passado, pregado, propagado, né, de forma oral, sem nenhum mecanismo de escrita, e depois a gente tem uma fase escrita, onde alguém inspirado por Deus, que aí nós chamamos os escritores sagrados, no caso aqui do Novo Testamento, os evangelistas, né, e os apóstolos, alguns que escreveram cartas, nós vamos ter esses autores, né, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para redigir. É interessante porque o Evangelho de João termina com uma frase, com um versículo, que eu acho que vale a pena neste momento, para isso que eu estou falando, fundamentar, né? Abram aí João 21, capítulo 21, no Evangelho de João. E diz assim, os últimos versículos do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24 a 25. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as escreveu. E nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Isso é João falando dele mesmo, que escreveu o Evangelho. E aí ele conclui: ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que no mundo inteiro, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros a serem escritos. Então é interessante este último versículo do Evangelho de João, que justamente fundamenta isso. No momento da história houve a necessidade, a inspiração divina, o Senhor conduziu isso, e aí há essa fase redacional, os evangelhos, as cartas, né? A gente viu que foi a primeira carta paulina, o primeiro escrito mais antigo. Então, há esse escrito, né? Essa fase escrita, que traz a verdade revelada para nós em Cristo Jesus, porque, como nós também vimos na última aula, o que nós aprendemos sobre o Evangelho, né, o que nós sabemos sobre o Evangelho, isso é para nós verdade de fé. Mas nós sabemos que o que os evangelhos trazem, o que os escritos, né, trazem, é uma parte, né, deste momento da vida de Jesus aqui na nossa terra. Como diz o Evangelho de João, agora disse João no seu Evangelho, nem todos os livros do mundo inteiro caberiam todas as coisas que o Senhor fez, né, aqui neste mundo. Então aí nós passamos, a partir da terceira aula, a conversar sobre a formação dos evangelhos, né? E aí nós sabemos, existem 4 evangelhos. Nós estamos vendo na seguinte ordem: Marcos, Mateus, Lucas e João. Esta é a ordem de processo, né, da fase redacional, ou seja, de quando foram escritos. E nós vimos que existiam algumas categorias. Existe aquele grupo de evangelhos que nós chamamos de sinóticos. O que são esses evangelhos sinóticos? Quem são? Quem são? Marcos, Mateus e Lucas. E por que sinóticos, né? Primeiro, porque eles têm e bebem de uma fonte em comum. E segundo, porque trazem em si muitas semelhanças. Como é que o autor deste, né, o pesquisador deste termo, né, que foi um alemão, ele cunhou este termo, né? Ele pensou neste termo. Primeiro porque quando ele foi avaliar ou estudar a palavra de Deus, ele foi colocando, né, assim, em forma simultânea,
aquelas passagens bíblicas, e ele percebeu que esses 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles tinham muita coisa em comum. Diferente do evangelho de João, né? O 4º evangelho, como nós já vimos. E aí ele deu este termo sinótico para falar, né? Para definir, para categorizar estes 3 evangelhos, que têm autores diferentes, trazem mensagens diferentes, mas têm muita coisa em comum. É como o Santo Agostinho vai dizer, né? Encontram-se e desencontram-se, completando-se. É uma concordância discordante, é o que Santo Agostinho nos fala. Então aí a gente viu o Evangelho de Marcos, né? Nós vimos em linhas gerais que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Quando chegou essa fase da redação, o primeiro evangelista a escrever o Evangelho foi Marcos. Esse processo está entre 70, né? 71, 72, né? Os historiadores, os livros, né, que nós pesquisamos nos trazem essa margem, mas geralmente traz esse dado, né, 70 anos depois de Cristo, é a redação do Evangelho de Marcos. Então vejam só, 70 anos depois do nascimento de Cristo, né, mais de 30, quase 40, quase 33, Jesus morreu, aí menos 70, 37 anos, né? Isso daí. E aí, foi o primeiro evangelho, o autor é João Marcos, colaborador de Pedro e Paulo, né? O evangelho em si, ele traz uma pergunta central. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que a pergunta está escrita no evangelho. Eu quero dizer que a linha que está por trás do evangelho traz, né, esta pergunta. O autor do evangelho, o evangelista, ele também tem, né, este interesse de, com o seu evangelho, dizer quem é Jesus. Então, a pergunta que está por trás do evangelho de Marcos é essa: quem é Jesus? E ele mesmo traz essa resposta: é o Cristo, o Filho de Deus. E aí a gente viu que o Pai, que até os demônios, que os discípulos, que os pagãos, né, diante do esquema do Evangelho, vão justamente proclamar ou responder esta questão. O Evangelho de Marcos começa no versículo 1, justamente com isso, né? O primeiro versículo, Marcos 1, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o próprio primeiro versículo do Evangelho de Marcos já traz esta resposta. E aí ele desenvolve, narrando a vida de Jesus, todo o Evangelho. São 16 capítulos, e aí, como um quadro geral, a gente tem assim o Evangelho de Marcos, certo? A gente tem a introdução, que é o capítulo 1, versículo de 1 a 13, certo? E aí a gente vai ter nessa introdução a parte de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação no deserto, os locais da atividade de Jesus nesta primeira fase vai ser o Rio Jordão e o deserto, né? Então isso é a introdução do Evangelho. A gente já vê que é muito curto. E aí, já na segunda parte, que começa a partir do versículo 14 do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, nós vamos ter a primeira parte. Do versículo 1, do capítulo 1, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 41, a gente vai ter a primeira parte, que vai estar todo o anúncio do reino na Galileia. Aí é interessante porque a atividade de Jesus está concentrada, aqui no Evangelho de Marcos, na Galileia. Então, vai ter a pregação do reino de Deus, a vocação dos primeiros discípulos, curas e exorcismo. Nós teremos as controvérsias, né,
de maneira especial as 5 controvérsias de Jesus com os fariseus, os mestres doutores da lei. Nós vamos ter as parábolas e vai terminar com a tempestade. Então, a primeira parte do Evangelho de Marcos termina com o capítulo 4 até o versículo 41. Você pode ir olhando aí na sua Bíblia, viu? Isso é importante que você vá acompanhando. Não existe intimidade com a palavra de Deus se não tem manuseio, tá certo? Uma coisa muito interessante, isso a gente aprende. Quando eu comecei a caminhar, aí um parênteses eu abro, quando eu comecei a caminhar na minha vida, eu tinha também dificuldade com a palavra de Deus, de manusear, né? E aí a gente ficava, meu Deus, onde é que está isso, onde é que está aquilo? É sempre uma dificuldade. Mas essa dificuldade se vence a partir do momento que você manuseia a palavra de Deus. Por isso que é importante ter a palavra de Deus. Hoje a gente tem muitos aplicativos, a gente está numa era muito moderna, né, muito digital, e a gente tem aplicativo de Bíblia no celular que a gente só escuta, às vezes qualquer idioma que a gente quiser, coloca lá, fica escutando, ou lendo, enfim, é interessante e tal, mas é importante, não substitui. Preste bastante atenção, povo de Deus, não substitui a palavra de Deus, né, assim, escrita, a Bíblia, aqui, o periférico, o objeto, porque mexer na palavra de Deus, manusear a palavra de Deus, vai nos fazer adquirir esse domínio da própria palavra, do próprio conjunto de livros, de escritos aqui, como também ter mais intimidade com ela, né? Então, não deixe de usar a sua palavra, certo? Então, vou continuar aqui a aula, vou falando aqui os versículos, os capítulos, a gente está no Evangelho de Marcos, então, já fica aí com a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, eu já estou no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, e aí a gente vai dando essa visão geral, tá certo? Então, a primeira parte termina no Evangelho de Marcos com o episódio da tempestade acalmada, que vai até o versículo 41. Então, até o versículo 41, até o capítulo 4, nós temos a primeira parte do Evangelho de Marcos. A segunda parte, nós vamos ter a narração dos milagres, as pregações em Nazaré, vamos ter a multiplicação dos pães, né, a partir do capítulo 5, certo? A gente vai ver isso. Aí vamos ter a confissão messiânica, né? O anúncio da paixão, transfiguração e ensinamentos, certo? E ensinamentos aos discípulos. A atividade de Jesus nesta segunda parte do Evangelho de Marcos vai estar no outro lado do mar. Só para a gente ter ideia, a Galileia é uma região e nessa Galileia tem um famoso Lago da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades. Então é um lago imenso. O ano passado eu tive a graça de conhecer, em uma peregrinação em Israel, conhecer este lago. É um lago imenso, né? A sensação que você tem é de não conseguir ver o outro lado. E aí a atividade de Jesus era ali à beira do mar. Uma coisa importante da geografia da terra de Jesus, né? Da geografia deste lugar. Israel e aquela região, até hoje, é uma região que tem muita dificuldade com água, é uma região desértica. Então, Jesus é interessante porque o nosso Senhor, ele inicia sua atividade messiânica, né, sua pregação ali nas margens do mar da Galileia, do lago, né? Chama-se de mar por conta do tamanho, mas não é um mar de água salgada, é um grande lago, é água doce, mas é tão enorme que se chama, né, de mar da Galileia, Lago da Galileia, enfim. Então Jesus começou a atividade dele ali. Todos os evangelhos trazem esses dados. Foi ali que Jesus chamou os discípulos, foi ali perto, né, ao Monte das Bem-aventuranças, a multiplicação do pão, um pouco mais longe, mas também perto da mesma região, a transfiguração. Então, era naquela região. Perto dessa região também ficava Cafarnaú. Cafarnaú também pega uma beira, um pedacinho, né, da beira lá
do mar, do lago. Então, toda a atividade de Jesus estava concentrada aí. Por quê? Como existia essa dificuldade, né, de água, nós sabemos que naquela região existiam muitas fontes, então sempre tinham pessoas de diversos lugares de Israel e também até de outras nacionalidades naquela região. Então era um lugar movimentado, né? Até porque também as cidades elas eram cidades na beira do lago, então também tem essa movimentação, né, de navios, de barcos, né, de embarcações, na verdade. Então, a atividade de Jesus dessa segunda parte do Evangelho de Marcos vai estar no lago, do outro lado do lago do mar, né, do lago da Galileia. E aí a gente tem do capítulo 5, vá passando aí, que você vai ver todos esses trechos, né, centrais que eu fui falando, até o capítulo 10. Então, do capítulo 5 até o capítulo 10, em linhas gerais, a gente tem a segunda parte do Evangelho de Marcos. A segunda parte do Evangelho de Marcos tem 4 sessões, e essas 4 sessões são justamente essas partes do Evangelho que eu fui citando para vocês, tá certo? Que aí a gente tem o início da missão de Jesus na Galiléia, na primeira sessão, os 5 conflitos, né? Ou as controvérsias com os fariseus, a refeição com os pecadores, o conflito em torno do jejum, o conflito em torno do sábado, o conflito em torno do sábado que chega ao ponto máximo, né? Que aí já é no finalzinho do capítulo 3 de Marcos, que é ali os judeus decidem conspirar contra Jesus. A seção 3 da segunda parte do Evangelho de Marcos, nós vamos ter o conjunto das parábolas. São a parábola do semeador, a parábola da semente que germina, a parábola do grão de mostarda e as conclusões sobre estas parábolas. E a quarta sessão da segunda parte do Evangelho de Marcos, que vai até o capítulo 10, 5 a 10, nós vamos ter, certo, os 4 milagres que vão responder também quem é Jesus. O primeiro milagre sobre a natureza, né? Esse momento do Evangelho, né, nos fala muito, porque quem é Jesus? Jesus é aquele que é o Senhor sobre a natureza, Jesus que expulsa o demônio, então Jesus tem um poder sobre o mal concretamente, e o terceiro e quarto milagre são narrados juntos no texto corrido. Esta é a quarta sessão da segunda parte do Evangelho de Marcos, tá certo? E aí, a terceira parte, nós temos a instrução aos discípulos, a entrada em Jerusalém, a purificação no templo. Nós vamos ter mais 5 controvérsias nesta terceira parte do Evangelho de Marcos, e nós vamos ter a narração da paixão e morte de Jesus, né? E aí é interessante porque agora a atividade de Jesus vai estar em Jerusalém, né? A gente viu que Jesus começa no Rio Jordão, deserto, Rio Jordão, deserto, depois a atividade na Galileia, em um lado do lago, depois a atividade na segunda parte no outro lado do lago. Em seguida, a gente vai ter a entrada de Jesus em Jerusalém, Jesus que sobe para viver sua paixão e morte e ressurreição. Jesus que sobe a Jerusalém, e ali a gente tem a terceira parte do Evangelho de Marcos, que vai ser já a parte final, né? Na verdade, é a parte final do Evangelho, né? A gente vai ter o mistério de Jesus e o ministério de Jesus em Jerusalém, com os outros evangelistas, Mateus e Lucas. Jesus sobe a Jerusalém por 2 vezes, enquanto que em João só acontece uma única vez e definitiva, a gente vai ver isso depois, mas também tem um sentido. Aí tem a purificação do tempo, né? A parousia, o discurso escatológico, né? Sobre o fim dos tempos de Jesus, capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Você pode ir passando aí
até o capítulo 13. E aí, a partir do capítulo 14, a gente vai ter paixão, morte e ressurreição, né? Núcleo central dos evangelhos, também do evangelho de Marcos, né? A narração da paixão, da morte de Jesus e, por fim, a partir do capítulo 16, a gente vai ter a narração da ressurreição. E assim termina o Evangelho de Marcos. E aí algo interessante, né? Porque a última resposta de quem é o Senhor no Evangelho de Marcos, quem dá é um pagão, é um centurião, que ao ver Jesus, depois que Jesus morre na cruz, o centurião ao ver que havia expirado desse modo, o centurião que estava diante dele disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Diz o centurião, capítulo 15, versículo 39 do Evangelho de Marcos. E assim a gente termina o Evangelho de Marcos, né? O Evangelho curto, é o menor evangelho, como nós vimos, 16 capítulos, 3 partes, uma introdução, 3 partes e uma conclusão. Assim a gente vai ter o esquema geral do Evangelho de Marcos, tá certo? E aí eu acredito que você deve ter lido. É muito importante essa leitura, é salutar, nos ajuda muito, tá certo? E agora a gente vai para o Evangelho de Lucas. Ou melhor, perdão, antes do Evangelho de Lucas, Lucas já estava aqui querendo vir, mas antes do Evangelho de Lucas, a gente, seguindo a ordem aqui, a gente vai para o de Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Tá certo? Bem, sobre o Evangelho de Mateus, nós também vamos ter basicamente, né, a mesma ideia do Evangelho de Marcos, porém, é um autor diferente, é um outro autor. Né? A Santa Tradição nos indica, nos faz crer que o Evangelho foi escrito pelo evangelista, pelo apóstolo Mateus, né? Escreveu o seu Evangelho há muito tempo atrás, também por volta desse mesmo período, né? Os 3 primeiros evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, eles foram escritos numa margem muito próxima uma da outra. O nome Mateus já nos é conhecido, né, pelo próprio evangelho. A gente vai ver o nome Mateus no capítulo 10, versículo 3. A gente também vai ver o nome Mateus no no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 18. Em Lucas 6, 15 e Atos dos Apóstolos 1, 13. Quem era Mateus, ele mesmo vai responder no seu evangelho, né? O publicano em Mateus, no Evangelho de Mateus ele é o publicano, né? Está lá no capítulo 10, versículo 3, a gente pode abrir aí. Você pode pegar o capítulo 10, versículo 3, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, né? Na lista aqui dos 12 apóstolos do próprio Evangelho de Mateus. Ele vai ser Levi, no Evangelho de Marcos, a gente vê lá em Marcos 2, capítulo 2 do Evangelho de Marcos, aí a gente vai agora mexer um pouquinho mais na palavra de um evangelho para outro, só para confirmar, né, o que a gente está ouvindo aqui. Capítulo 2, versículo 13, nós vamos ter. Capítulo 2 do Evangelho de Marcos, capítulo 13, 14. Jesus saiu outra vez para a beira do mar, toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse: segue-me. Né? Então aqui a gente tem a citação, né, do apóstolo Mateus, também Levi mesmo, certo? E em Lucas 5, 27 e 28, a gente também vai ter o nome
de Levi, né? Mateus sendo mencionado aqui também no Evangelho de Lucas, né? Capítulo 5, versículo 27 e 28, que vai nos dizer assim: Depois disso, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: Segue-me. Evangelho de Lucas 5, 27, né? E aí a gente tem o próprio evangelista sendo citado, né? Citado no Evangelho. Bem, o Evangelho de Mateus foi escrito também por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo, também é sempre essa média, também. Passou como todos os outros, né, pelo aquele processo oral, né? Então era só o querigma, que era o anúncio conhecido de todos anunciados, e depois o escritor sagrado, aqui inspirado, Mateus, escreve, né? Faz a redação dos fatos ocorridos. Mateus se dirigia a uma comunidade de língua grega, pelos termos, né, por tudo que ele usava, onde a maioria dos membros vinham do judaísmo. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Messias, o Filho de Deus e o Deus verdadeiro de Israel. E aí é interessante porque o Evangelho de Mateus ele vai escrever o Evangelho para fazendo uma comparação, digamos assim, sempre com Jesus e Moisés, né? Então, ele escreve o Evangelho para aquela comunidade para dizer que Jesus é o novo Moisés, ou seja, a nova lei. Quando a gente fala novo Moisés, não é em si a pessoa, porque dizer a lei de Moisés ou a lei de Deus era a mesma coisa para o judeu, né? Então, era a lei sagrada, a lei de Moisés, a lei de Deus. Então, quando a gente usa essa expressão, né, Jesus como o novo Moisés ou Jesus como esta lei, Jesus que é a lei aqui com letra maiúscula, né? Lei com L maiúsculo. Então, o Evangelho de Mateus tem essa característica. Uma outra característica do Evangelho de Mateus é que em toda a história da igreja foi o evangelho mais usado, né? Em muito tempo, mais estudado. Os outros, ao passar do tempo, passaram também a ser estudados. Então, era o evangelho sempre muito presente na própria liturgia da história da igreja. Tá certo? Bem, como era a comunidade de Mateus? Lembrem-se que quando a gente falou do Evangelho de Marcos na última aula, eu falei um pouco para vocês sobre esse termo, né? A comunidade de Mateus, a comunidade de Marcos, a comunidade de Levi, a comunidade de Pedro, a comunidade de Paulo. Era, na verdade, aquele grupo de pessoas, esta comunidade queria dizer deste grupo de pessoas que eram formadas pelos discípulos de Jesus, acompanhada pelos discípulos, pelos apóstolos de Jesus. Então, a comunidade de Mateus era uma comunidade mista, né? Ou seja, que tinha cristãos vindo do judaísmo, como cristão também não vindo do judaísmo. Então, a gente imagina que aqui também existia algumas divergências, né? Começava a existir também aquela comunidade, algumas tensões. Então, existia-se muito conflitos em torno da lei. Qual é a importância da lei agora, então? Para aqueles que vinham do judaísmo, a lei ainda era muito importante. A gente viu também naquela aula da formação dos primeiros cristãos que os discípulos usavam ainda a sinagoga, né? Que os discípulos ainda iam ao templo antes da destruição do templo. Essa época aqui do Evangelho de Mateus, da redação, já não existia mais o templo, mas até antes disso a gente viu, né, o Atos dos Apóstolos narra isso. Mas, então, existiam essas tensões, né? O que eu devo seguir? Eu devo seguir a Moisés, né? Eu devo seguir a lei de Moisés, ou eu devo seguir aquilo que Jesus está ensinando? Por isso que Jesus vai dizer no Evangelho, eu não vim abolir a lei, mas eu vim aperfeiçoá-la, ou seja, levá-la ao pleno cumprimento.
com a sua missão de filho judeu. Então eram judeus cristãos, observantes da lei, né? Judeus cristãos helenistas, ou seja, que tinham vindo que eram gregos, não apegados à lei, nem ao templo, nem à sinagoga, né? Então, se existia essas controvérsias, e é também para dar a resposta a essas pessoas e para animá-las na fé, que o evangelho ali foi sendo também escrito, né? Que há esse processo de redação. Também existia, muitas controvérsias, existia também muitas controvérsias acerca da vinda do Senhor. Né? Muitas pessoas, e existia uma tensão nessas comunidades, não só a de Mateus, mas todas as outras. Né? O Senhor virá logo, o Senhor disse que vem logo. É interessante porque os primeiros cristãos, a gente vai ver quando a gente vai estudar a história da igreja e ler mais sobre isso, ler as cartas, né? Os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, a gente às vezes tem essa sensação de que eles estão falando que aquele tempo da vinda do Senhor seria aquele tempo ali eminente, né? Aquela coisa que só aquele tempo, e já se passaram mais de 2000 anos. Então, como disse o próprio Jesus, só o Pai sabe, né? Então, está no coração de Deus esta segunda vinda de Cristo, que nós anualmente no advento, né, nos preparamos, esperamos, celebramos também esta espera do Senhor, também esperando o seu Natal. Então existia essas tensões, né, essas dúvidas, como hoje ainda há no nosso coração, né? Nosso coração, na nossa vida hoje, a gente está rezando, a gente está indo para a missa, a gente está participando assim mais sério de uma comunidade, de um movimento, de um grupo, se dedicando mais. E aí a gente acha, preste bastante atenção, a gente acha que por causa disso, por causa dessa realidade, a gente não vai mais sofrer, não vai existir mais provação, não vai existir mais cruz, né? A vida do cristão é uma vida de cruz. Jesus nos ensinou: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Né? Então, a nossa vida como cristão é a vida de cruz. Então, a provação na nossa vida não é um sinal da ausência de Deus. Para nós que cremos, para nós que somos cristãos, a provação na nossa vida não é um sinal da ausência de Deus, do abandono de Deus, nem um sinal de que as coisas estão por terminar, por acabar. Não, as provações na nossa vida existem e acontecem para que nós nos mantenhamos firmes na fé, para que nós passemos por elas, como o Filho de Deus também passou pela cruz. Também devemos passar nós pela nossa cruz. Né? Então é importante a gente entender isso, que não é só um problema, digamos assim, nosso dos tempos de hoje, mas a gente vê, né? Está vendo aqui na palavra de Deus com esse estudo, né? Que também naquelas comunidades primitivas existiam estas questões. E aí o evangelista dá a resposta com aquela palavra que chega, né? Com aquele anúncio que chega. Eu lembro daquela passagem bíblica do Antigo Testamento, né? Quando se encontra a palavra de Deus, né? A escritura antiga achada, né? E se faz solenemente aquela leitura para o povo de Israel, e aquele povo chora, né? Diz a palavra de Deus que todos prorrompem num choro, choram copiosamente ao ouvir a aliança do Senhor. Então, imaginemos o que era chegar o próprio Evangelho agora não só mais falado, mas escrito, né, para aquelas pessoas, né, que, claro, né, o Evangelho naquela época também não se tinha um acesso que se tem hoje, até pelos meios, né, que se tinham na época, né, para escrever algo, para se conservar aqueles escritos, não é como nós temos hoje. Então, assim era a comunidade de Mateus sobre estas tensões, e é sobre estas tensões
que o evangelista vai escrever o seu evangelho para dizer que Jesus sim é o Senhor, que Jesus sim é esta lei, que Jesus sim é mais importante do que Moisés, do que a lei. Ele é a lei com L maiúsculo, né? E aí, a estrutura do evangelho também, quadro geral, né? O evangelho de Marcos, nós vamos ter a introdução no primeiro capítulo 1 e 2, nós vamos ter a introdução. É interessante porque o evangelho de Mateus começa com a origem de Jesus, e ele faz aquela genealogia de Jesus, né? Aquele evangelho compridíssimo, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Farés, e assim ele vai fazendo, teve todo o cuidado, né? Com certeza pesquisou, né? Teve todo o cuidado de fazer essa genealogia de Jesus, para quê? Para dizer que Jesus é sim dessa descendência, que Jesus é sim filho desta promessa, que Jesus é a própria promessa, né? Que Jesus é o cumprimento de toda a lei, de toda a constituição do povo de Israel, de toda a lei dada, de toda a lei cumprida, está no Verbo, né? Em Cristo Jesus. E aí a gente tem a introdução, capítulo 1 e 2, certo? Depois nós vamos ter os 5 livros, né, que são esquemas básicos, narrativos, com discursos. Né? A gente vai ter a promulgação do reino, o anúncio do reino, vai estar no capítulo 3 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, começando com o batismo de João, certo? Com o batismo de João, terminando, né, esse primeiro livro, digamos assim, do Evangelho de Mateus, terminando no capítulo 7 com ainda alguns ensinamentos, né, algumas promulgações do reino, alguns primeiros ensinamentos sobre o reino. A partir de então, do capítulo 8, começa as obras do Messias, ou seja, Jesus começa a pregação do reino. Do capítulo 8 ao capítulo 10, a gente vai ter esse outro livro, né, que vai trazer essa narração e os discursos de Jesus sobre o reino. Depois, do capítulo 11 ao capítulo 13, nós vamos ter os mistérios do reino dos céus, certo? A igreja primitiva, os princípios, as primícias do reino, a vinda definitiva do reino, a gente vai ter 19 a 25 também aquele discurso escatológico, né, de Jesus, ou seja, falando sobre o fim dos tempos, então a vinda definitiva do reino. É muito interessante essa expressão reino no Evangelho de Mateus, né? O reino de Deus, a promulgação do reino, a pregação do reino, o mistério do reino dos céus. Lembremos, o reino dos céus é tanto a dimensão que Jesus anunciava, pregava, a boa nova que Jesus falava, como a sua própria pessoa. Essa pregação, essa boa nova anunciada, era o próprio Jesus dado aos homens. E, por fim, a gente vai ter as conclusões, que vai ser o livro A Páscoa da Libertação, que aí vai narrar paixão, morte e ressurreição de Jesus, a partir do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. A partir do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, a gente vai ter, né, a Páscoa do Senhor, morte e ressurreição, a Páscoa da libertação. Tá certo? E assim a gente tem um esquema básico do Evangelho de Mateus. Uma coisa muito interessante no Evangelho de Mateus é a dimensão da conversão que o Evangelho traz, né? A palavra conversão vem da palavra grega, né? Metanoia, que é mudança de mentalidade, né? Para Mateus, né, no Evangelho de Mateus, isso vai estar assim muito enfocado nesta luta contra o mal, né, a decisão firme. A gente vai ver isso na tentação de Jesus no deserto, né, a luta contra o mal. Então, a conversão parte desta consciência, né, a luta contra o mal.
Eu tenho que lutar contra o mal, eu tenho que vencer o mal com a força de Cristo. Então, a conversão é a firme decisão de nos colocarmos no caminho e no seguimento de Jesus. Tá certo? Então, o Evangelho de Mateus traz muito em foco essa realidade. E agora nós vamos para o Evangelho de Lucas, né? O último dos sinóticos. Lembrando, nós vimos o Evangelho de Marcos, primeiro Evangelho, segundo Evangelho escrito é Mateus, né? E nós temos agora, do bloco dos sinóticos, o último Evangelho escrito, o Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Lucas é autor tanto do Evangelho como do livro do Atos dos Apóstolos. Tá certo? E aí a gente pode abrir no Evangelho de Lucas agora, né? Vá lá para o Evangelho de Lucas. Bem, quem é Lucas, né? Quem é Lucas? Desde o segundo século, né? Olha só, muitos anos atrás, né? O testemunho da igreja é unânime em afirmar que o autor do terceiro evangelho e dos Atos dos Apóstolos é Lucas. Em Paulo, Lucas é citado 3 vezes. Em Colossenses 4,14, né? Colossenses 4,14. É citado também em 2 de Timóteo 4,11 e Filipenses 2,4. Eu vou pegar aqui, depois você confere, mas eu vou pegar aqui Colossenses 4,14. A gente vai ver Lucas sendo citado. Paulo dizendo assim: saudam-vos, enfim, Lucas, o querido médico, e Demas. Olha só o que São Paulo diz. Lucas, saúdo-vos, enfim, Lucas e o querido médico e Demas, né? Paulo está terminando a sua carta aos Colossenses, colocando ali as suas saudações e sauda Lucas, né? Certamente era grego, pois conhecia bem a língua grega, escreveu sua obra em Antioquia da Síria, entre os anos 80 e 90, como eu disse, é sempre essa média, né? São próximos à redação dos evangelhos, dos 3 primeiros evangelhos. Era médico, né? Nós ouvimos aqui na carta aos Colossenses, Paulo se dirigindo a Lucas como um médico. Alguém de ótima cultura e conhecimento. Lucas, nós podemos dizer assim, ele era um excelente pesquisador. É interessante porque o evangelho dele, ele começa dizendo assim, o capítulo 1 do evangelho de Lucas, versículos de 1 a 4, né? Ele coloca ali assim um endereço. Ele diz assim, ele está escrevendo o evangelho para Teófilo. Existe aqui um lado interpretativo, né, desta palavra Teófilo, né? Pode se referir de fato a alguém, né, que foi escrito, mas Teófilo é o amigo de Deus, né? Então Lucas escreve o evangelho também para todos nós. Então diz assim: muitos já tentaram compor um relato coordenado dos fatos ocorridos entre nós, como nos transmitiram os que foram testemunhas oculares desde o princípio. Olha que interessante. Não sei se você tinha percebido já esse primeiro versículo do Evangelho de Lucas. E se tornaram ministros da palavra. Assim, decidi eu, diz Lucas, caríssimo Teófilo, depois de ter cuidadosamente investigado tudo, desde o começo, pô-lo por escrito para ti, em boa ordem, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Gente, fantástico.
né? Lucas aqui, os primeiros versículos do Evangelho de São Lucas, ele dizendo, né, para quem estava escrevendo, né, para os amigos de Deus, para nós, para todos aqueles que hoje recebem a palavra de Deus, o propósito de o fazer, né? Então é muito interessante e bonito ver isso. Então, Lucas era médico, como a gente viu, pesquisou cuidadosamente, investigou cuidadosamente para, a partir daí, certo? A partir deste fato, a partir desta realidade, trazer a solidez da mensagem transmitida. Isso é belíssimo. As obras, o Evangelho e Atos dos Apóstolos, é interessante porque parece na verdade, é como um escrito só. Há uma divisão, né? Porque o Ato dos Apóstolos, como o próprio nome diz, narra o ato dos apóstolos, né? Ou seja, o ato dos apóstolos após a ascensão do Senhor, e depois Pentecostes e após Pentecostes, né, esses dois períodos, ascensão até Pentecostes, Pentecostes em diante, o nascimento e a expansão da igreja. Para Lucas, o hoje, no Evangelho de Lucas, o hoje é sempre um momento da graça, né? Quando Cristo, no Evangelho de Lucas, traz sempre essa realidade do hoje, como este momento da graça de Deus na vida daquele. Há uma tradição bem antiga que diz que Lucas era um pintor também, que ele era artista, né, que ele pintava. Tem uma imagem antiguíssima, né, da Virgem Maria que dizem, né, atribuída, diz a tradição, a São Lucas, né? Mas é interessante porque assim, o Evangelho de Lucas, ele tem um poder de descrição muito grande, né? Ele consegue ali, quando a gente lê o Evangelho, todos são assim, mas pela riqueza de detalhes que o Evangelho traz, a gente imagina quadros, né? Imagens. E aí, de fato, muitas imagens representadas por grandes pintores parecem ter sido extraídas do Evangelho de Lucas, né? Então, isso também é um dado muito interessante a gente saber, tá certo? A comunidade de Lucas. A comunidade de Lucas, com certeza, era uma comunidade paulina, né? Lucas era colaborador também, tanto de Paulo, né? Como nós vimos, de Pedro também, mas de Paulo, na verdade. Era uma comunidade numa cidade do Império Romano, provavelmente Éfaso, né, onde ele colaborava ali com o apóstolo, que não parava, né? Paulo não parava num lugar, então sempre fundava as igrejas, tinha as comunidades e estava sempre, como o próprio Jesus, em missão, andando, e ali os ministros, né, os primeiros padres, né, estavam sempre ali cuidando daquela comunidade. Era uma comunidade marcada pela desigualdade social e econômica, e aí é interessante porque Lucas ele vai dar muito essa ênfase ao pobre, né, e ao sofredor, né, a Jesus que sempre está ali perto dos pobres, que tem essa preferência pelos pobres. Era uma comunidade formada por judeus observantes, mas que acolhia também não judeus. E aí, por isso, com certeza, tinha as mesmas tensões das outras comunidades, como eu já expliquei quando estava falando do Evangelho de Mateus. É cuidadosa em relação à perseguição romana, né? Então, é uma comunidade sempre muito cuidadosa. Vamos abrir aqui Atos dos Apóstolos 18, versículo 12 e 17, só para a gente ver isso, né? Que eu estou falando aqui, esse cuidado da comunidade lucana, né? Da comunidade de São Lucas. O capítulo 18 do Evangelho, do Atos dos Apóstolos, vai dizer assim, o versículo 12 a 17, sendo Galião procônsul na Acácia, os judeus uniram-se num protesto contra Paulo e o levaram diante do tribunal. Diziam, este homem induz as pessoas a cultuar Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus. Se fosse por causa de um delito ou de um crime, será
seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Como, porém, é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz das vossas coisas, nessas coisas. Galião mandou sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram diante do tribunal. E Galião absolutamente não interveio. Então a gente vê que existia a perseguição romana nessas comunidades paulinas, por onde Paulo passava, e ali estavam também os seus colaboradores, e aí existiam todas as tensões, como eu falei, quando também estava explicando o Evangelho de Mateus. E Marcos também da mesma forma. Na verdade, as tensões vão existir sempre, né? A estrutura do Evangelho de Lucas, aí a gente vai para o Evangelho de Lucas, nós vamos ter o seguinte, né? A gente vai ter o prólogo, né? Que aí é essa apresentação, que foi o que eu já li, né? Que é aquela apresentação de Lucas. O autor diz por que escreveu, o método que usou, a intenção dele, o método que ele usou, que foi a pesquisa acurada com testemunhos oculares. E aí depois nós vamos ter o capítulo 1 e 2, que vai ser o Evangelho da infância. É a parte do Evangelho, dos Evangelhos, a parte mais nova dos Evangelhos, né? A parte mais antiga do Evangelho, é a parte que fala da paixão, morte e ressurreição de Jesus, porque era o querigma. Essa parte da infância que Lucas traz com muita descrição, com muito conhecimento, nos enriquece, né? Enriquece a nossa liturgia, enriquece também a nossa fé. Aí na narração ele faz um paralelo entre Jesus e João Batista, entre João Batista e Jesus, porque ele narra, né, nos primeiros capítulos o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus, né, a visita de Maria, depois o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus. Então ele faz um paralelo aqui no seu evangelho. Depois disso, né, deste primeira parte do evangelho da infância, a gente vai ter a partir do capítulo 3, o aparecimento de João Batista já no deserto, né? Aí já é um elemento comum, como nos sinóticos, sempre começa, né, depois do nascimento, de falar da origem de Jesus, tem aí o batismo de Jesus, a pregação de João Batista, o batismo de Jesus. Depois nós vamos ter a tentação de Jesus no deserto, também comum nos sinóticos. Isso vai compreender o capítulo 3 e capítulo 4 até o versículo 13. A partir do versículo 14 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas, nós vamos começar a ver a atividade de Jesus na Galileia. E essa atividade de Jesus na Galileia começa Jesus na sinagoga, né? Jesus em Cafarnaum, cidade também da Galileia, ali eu também morava, e outras cidades, sempre pregando, curando e também dando instruções aos seus discípulos, né? Aos seus discípulos. É interessante porque ele traz essas instruções aos seus discípulos e depois também dessas primeiras instruções aos discípulos escolhe os 12 discípulos. A partir do capítulo 9, nós vamos ter a viagem de Jesus para Jerusalém, né? Então, Jesus vai da periferia para o centro. Esta narração da viagem de Jesus tem uma forma clara em Lucas, né? Que lembra Marcos também. Isso comprova que também o autor, né? Que Lucas com certeza usou a mesma fonte, né? Que Marcos. Nesta sessão, Jesus é descrito não somente enquanto se dirige a Jerusalém, cidade da sua paixão e morte, mas também enquanto instrui as multidões, né? E aí vem o fim da narração, com Jesus sendo recebido em Jerusalém de modo solene, a purificação do templo, e a partir do capítulo
19. Pode ir passando aí a palavra, você vai ver, a partir do capítulo 19, a entrada de Jesus no templo, né? A purificação no templo, aí Jesus continuando outras instruções e outros ensinamentos já em Jerusalém, Jesus ensinando em Jerusalém, e aí vem a paixão, morte e ressurreição de Jesus a partir do capítulo, 22. E aí é interessante porque o Evangelho de Lucas também traz muito detalhado este momento da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Que é o cume do êxodo de Jesus. Porque as autoridades de Jerusalém, como nós também já vimos em um outro evangelho, no evangelho de Marcos, né? Em Mateus, por conta das controvérsias, os judeus decidem matar Jesus, né? Enquanto realiza a última ceia com os 12, Jesus anuncia a negação de Pedro. Tudo está neste contexto. Depois de rezar sobre o Monte das Oliveiras, é preso, conduzido ao Sinédrio, entregue a Pilatos, enviado a Herodes e, enfim, crucificado. E aí, a partir do capítulo 23, nós vamos ter, do 24, nós vamos ter a narração da ressurreição de Jesus. Então, percebam que o esquema dos evangelhos sinóticos é sempre esse, né? De forma geral, só aqui recapitulando, porque terminamos aqui o evangelho de Lucas, né? Antes disso, os temas fundamentais de Lucas, eu coloquei aqui, não falei, importante, né? Quais são os temas fundamentais do Evangelho de Lucas? Fidelidade de Deus, a sua promessa, isso está presente, né, no conteúdo do Evangelho. A preferência pelos pobres e pequenos, isso também está expresso no Evangelho. A salvação, a misericórdia, a compaixão, né, para Lucas, como a gente viu naquela aula introdutória, é o Evangelho da história da salvação, Jesus, o Filho de Deus que entra na história, e no Ato dos Apóstolos a gente vê o Espírito Santo que entra em ação, né, que continua a ação de Jesus. Então a gente tem o tempo da promessa e o tempo da realização, Evangelho, e o tempo do testemunho, o tempo do Espírito, Ato dos Apóstolos. Isso são os escritos de Lucas, né? Tempo da promessa, tempo da realização, o Evangelho de Lucas. Tempo do testemunho, o ato dos apóstolos. Tá certo? Então, como eu estava falando, a gente fazendo esse esquema geral aqui, terminando a nossa aula de hoje, o ato dos apóstolos, os evangelhos sinóticos, eles trazem esse esquema, né? Como a gente viu, parecidos. Alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes, porque tem um foco, né, de intenção, ali o escritor sagrado, o próprio Espírito Santo, naquele momento, para aquela comunidade, para aquela realidade, para aquela situação. Mas o esquema é basicamente este, né? A origem de Jesus, sempre uma introdução, a origem de Jesus, certo? Batismo, tentação, depois o ministério de Jesus, o anúncio do reino, o ministério de Jesus, e paixão, morte e ressurreição que acontecem em Jerusalém. Os sinóticos trazem em si este esquema, tá certo? Pessoal, é o seguinte, nós estamos chegando no final da nossa aula de hoje. E aí você pode dizer assim, mas padre, como é que nós já estamos terminando? Não falta um evangelho não? E não falta uma outra parte não? Falta sim. E aí nós vamos gravar mais 2 aulas e vamos colocar aqui à disposição para vocês desses 2 últimos pontos, né, que faltam para concluirmos esta fase, né, este curso bíblico. Então, na verdade, hoje não está terminando o nosso curso, nós teremos ainda mais 2 aulas, nós estaremos lançando a aula aqui, então você vai ser avisado, nós também vamos avisar nas nossas redes sociais, nas nossas mídias sociais, certo? Para que você possa acompanhar. A próxima aula é o Evangelho de João, é uma aula mais curta, né? Só o Evangelho, mas aí também tem mais detalhes,
que a gente precisa ver, e também a gente vai ver o Evangelho de João também fazendo essa comparação, digamos assim, nessa análise com os evangelhos sinóticos, e depois nós teremos as cartas paulinas e as cartas católicas, uma explanação geral, que aí será a aula, né, definitiva, assim, final, né, deste módulo, deste curso bíblico que nós estamos fazendo. Deus te abençoe, meu irmão, com muitas graças. A tarefa de hoje é continuar a leitura do Evangelho. Se você leu o Evangelho de Marcos, comece a ler agora o Evangelho de Mateus ou de Lucas. Comece a ler o Evangelho. Independente da liturgia diária, né, que a gente está escutando neste tempo o Evangelho de Lucas, também na liturgia diária, nos domingos o Evangelho de Mateus, mas leia o Evangelho. Faça essa dinâmica como você fez com o Evangelho de Marcos. Deus te abençoe profundamente. Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus. Tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.